Salve família Encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, apesar de hoje eu estar bastante arrebentado, eu fiz uma caçada e acabei me esfolando todo, ó. Acho que vocês devem ver por aí os hematomas. Tá bem inchado aqui, ó, essa parte aqui, ó. Deixa eu ver se eu coloco assim pra vocês verem, ó. Ó, aqui, ó. Tá vendo, ó? Essa parte tá inchada. Ele se embrenhou aí no mato, fazendo os mesmos passos de uma pessoa que acabou em desespero ceifando a própria vida embaixo de uma árvore e acabou também vendendo a sua alma naquele momento, em um momento de desespero. Então a gente fez os mesmos passos, porque segundo a lenda que tem aqui na região, para você conseguir ver a aparição, a assombração, você teria que fazer os mesmos passos. E o caminho não foi nada fácil, família, mas dessa vez eu creio que a gente conseguiu uma prova real do sobrenatural. Em breve eu vou disponibilizar todos esses vídeos, não adianta procurar agora, porque não tem. Você vai encontrar isso no Encarando o Sobrenatural 1, o nosso primeiro canal, onde vai ser postado todos esses vídeos. Mas hoje eu quero falar para vocês, família, de um assunto muito importante. Há algum tempo atrás, onde eu mostrei que a Espanha era o primeiro país a estar criando um imposto aí sobre a energia solar. E naquela ocasião eu avisei que isso não ia demorar muito para que outros países fizessem a mesma coisa. Você sabe que a Espanha é um país onde se tem uma renda bem melhor do que o Brasil. Portanto, as pessoas lá começaram a perceber que, embora o investimento inicial, que eles já fazem assim de propósito, né, as baterias que você tem que comprar e tudo mais, sejam caras de início, ao longo do tempo, aos anos que vai passando, você tem uma economia muito grande, você se torna realmente autossuficiente. Então as pessoas estão percebendo isso lá na Espanha, estavam percebendo isso na Espanha, e não demorou muito para o governo começar a taxar elas. E a mesma coisa eu disse que ia acontecer no Brasil e no mundo inteiro, porque na verdade, família, o que as pessoas não sabem é que elas são escravas. Fizeram uma dívida, por exemplo, aqui no Brasil, e você paga essa dívida, não sabe realmente de que é essa dívida, o governo só diz que deve, que você tem que pagar, e que o país não tem dinheiro, mesmo sendo o país mais rico do mundo nesse momento, é o Brasil. Tudo que você pensar que precisa para montar tecnologia, desde a comida até a mais alta tecnologia, o nosso país tem. Tudo, sem precisar pedir a ninguém. Mesmo assim, eles dizem que somos pobres. Mesmo eles precisando de todo esse material, da nossa comida, do nosso nióbio, do nosso quantzo, de tudo que a gente tem aqui, nosso minério de ferro, tudo que você pensar o Brasil tem. Então eles precisam disso, nosso, e mesmo assim nós somos pobres. Então por que será, família? Eu disse a vocês também que não importava o governo que fosse, quando se trata da questão global, eles dançam conforme a música que é tocada por eles. O sistema diz faça assim e eles fazem. Não importa se era Lula, se era Bolsonaro. E eu falei isso e deixei bem claro. Algumas pessoas têm raiva na hora, algumas pessoas iludidas acham, não, esse governo vai fazer diferente. E eu vou mostrar pra você que o que eu digo aqui é uma verdade, família. Se depender só do Bolsonaro, eu sei que muitas pessoas aqui não gostam dele, mas se dependesse só dele, ele faria diferente. E eu vou provar isso aqui pra você. Eu peço aqui, até se você for inscrito, valendo a inscrição. Se eu não provar isso aqui, você se desinscreve. Mas você vai ver que é a realidade. Eu vou mostrar o que é que o Bolsonaro queria fazer, ele, o homem Bolsonaro, não o presidente. Veja bem, porque ele como presidente, ele não tem mais autoridade nenhuma. Qualquer presidente que entra lá, com esses contratos firmados, com essa música que está tocando, ele não passa de uma marionete, seja quem for. Então eu vou mostrar isso pra você agora. Eu vou ler a primeira matéria, que está inclusive na UOL. Olha aqui, ó, tá na UOL, tá certo? E eu vou mostrar pra você aqui, ó, que eu não sou um canal nem de direita nem de esquerda, tá certo? E nem vou fazer nem como os canais de esquerda fazem, nem como os canais de direita, porque eu não tenho um político de estimação. Eu sei muito bem que qualquer um que entre dentro desse sistema que eles chamam de democracia, que na verdade foi um golpe que a maçonaria deu no Império, dentro desse sistema que eles manipulam e controlam, não tem como mudar nada. Tem dias menos ruins, mas bons nunca você terá. Isso eu digo a você com certeza. Então vou ler a matéria do jeitinho que tá aqui. Não vou manipular como os canais aí de esquerda e de direita fazem. Aqui a gente fala a verdade. Então escute. O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quarta-feira que solicitou ao ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, a realização de estudos sobre a possibilidade de redução de impostos sobre placas de energia solar. Durante a transmissão ao vivo nas redes sociais, Bolsonaro afirmou que o tema deverá ser em breve levado para a análise do ministro da Economia, Paulo Guedes. É aqui que mora o perigo, família. Preste atenção. Vou repetir. Bolsonaro afirmou que o tema deverá ser em breve levado para a análise do ministro da Economia, Paulo Guedes. Esse que nós já conhecemos aqui no nosso canal como Chicago Boy. Um cara que vai lá para fora estudar, tá certo? Para aprender a arrancar os recursos do próprio país e mandar para eles, um verdadeiro traidor da pátria. Então escute, pedi para o almirante Bento estudar a questão dos impostos para material que tem a ver com a energia solar. São as placas
fotovoltaicas. E ele está estudando, deve terminar essa semana que vem, talvez esse estudo, e aí apresentamos para o Paulo Guedes. Se puder diminuir impostos, vamos diminuir, disse o presidente. Ele defendeu ainda que gostaria de ver brasileiros investindo na instalação de painéis solares nos telhados de suas residências, a exemplo do que existe nos países asiáticos. O presidente não detalhou quais impostos sobre os equipamentos de geração solar poderiam ser diminuídos ou em que proporção. Instalações de energia solar em telhados, como as mencionadas por Bolsonaro, têm crescido em ritmo forte no Brasil, principalmente a partir deste ano. A maior parte delas utiliza painéis importados da China, segundo especialistas do setor. Mas esse sistema conhecido como geração distribuída conta atualmente com subsídios, o que levou a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, a apresentar propostas para reduzir os incentivos, de forma a evitar impacto sobre as tarifas dos consumidores que não possuem as instalações à medida que a tecnologia avance. A proposta da ANEEL, que será submetida a processo de consulta pública até 30 de novembro, gerou queixas de investidores do setor de energia solar. A Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, Absolar, argumentou que a proposta desconsiderou diversos benefícios da geração distribuída, como a geração de empregos e o menor impacto sobre o meio ambiente, tá certo? Então veja bem, você já vê aqui que o presidente, pela sua vontade, queria que as pessoas realmente começassem a passar a usar essa energia, queria que as pessoas economizassem algum dinheiro e queria também assim ajudar o meio ambiente. Isso aí foi o presidente Jair Bolsonaro, tá certo? Eu, como digo a você, se você acha que esse canal aqui é antidireita, é esquerdista, ou é direita, meu amigo, você está enganado. A gente é nacionalista. Então qualquer um dos dois lados que tiver no momento fazendo uma boa proposta, eu apoio a proposta sem olhar quem está propondo. E o plano de governo, Davi? O plano de governo seria derrubar esse sistema inteiro que está aí, seria prender esses juízes do STF, tirar 90% dessa deputaiada que está aí, acabar com esse sistema e começar de novo. Realmente teria que ser feito isso. Agora, nesse momento, vamos nos concentrar nesse caso. Então você viu que o Bolsonaro gostaria muito e até pediu que fizesse análise para apresentar para o Paulo Guedes, estudos para apresentar para o Paulo Guedes. Mas aí a ANEEL já mostrou o outro lado. Olha, se o senhor incentivar isso, nós vamos deixar de apurar, e já está acontecendo. Essas pessoas estão cada vez mais instalando essas placas, e aí nós deixa de faturar, nós deixa de ganhar dinheiro que vem do gado, né? O gado mais sabido que instalou isso aí. Então agora tem que arrumar uma maneira de conseguir esse dinheiro. Inclusive ele deixou bem claro aí nessa matéria, se você prestou atenção. Se por acaso as pessoas continuem fazendo isso e o governo libere, continue incentivando, eles vão ter que cobrar mais caro daquele gado que não tem a tecnologia. Você tá vendo, família, que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come? Agora eu vou provar pra você que o presidente pode até querer uma coisa, mas é sempre colocado o que o sistema quer. Então escute isso e caia pra trás. Você que ainda acredita que um presidente pode fazer o que ele quiser dentro desse sistema. Se você acreditava nisso, eu vou agora destruir esse seu mundinho maravilhoso. Esse mundo de redoma que você pensava que existia, mas só existia na sua cabeça. Preste atenção, tá certo? Abra sua mente e escute, entendendo cada palavra que eu vou citar aqui, de outra matéria também da mídia. Não é eu que estou inventando, é da mídia. Preste atenção. ANEEL quer nova taxa para energia solar e pode frustrar a adoção por pessoas físicas e jurídicas. O mercado de energia solar no Brasil vem crescendo pela adesão de consumidores que veem vantagens ao longo prazo com a implementação do sistema de energia limpa. Porém, a Agência Nacional de Energia Elétrica pode frustrar muitos interessados na adoção desse sistema em breve. Isso porque a ANEEL está propondo uma nova taxa sobre o valor dessa energia. Hoje o que acontece é que a produção dela injeta nas redes elétricas uma quantidade de energia que então gera créditos na proporção de quase 100% para a fatura mensal do consumidor. Muito em breve isso poderá mudar. A nova medida em estudos visa reduzir essa compensão em créditos para apenas 68%, ou seja, seria como criar uma taxa de 32% em cima dessa produção, diminuindo ainda mais as vantagens dessa adoção, que já prevê um investimento inicial alto e que se paga com uns anos. Se a medida for confirmada, isso significará desincentivo a esse nicho de mercado. O grande ponto de preocupação é que a redução no valor do crédito proposto é grande. Em um cenário de curto prazo, traz uma mudança e um impacto muito grande para a atratividade das instalações e dos projetos. Essas foram as palavras de Márcio Takata, diretor de consultoria e empresa de pesquisa Green. Se a medida for aprovada, haveria ainda um período de transição até 2030. Escute bem, até 2030 as regras permaneceriam as mesmas, mas o mercado critica que o prazo é curto. Vale lembrar, no ano passado, o BNDES liberou uma linha de crédito visando incentivar a adoção dos painéis solares por pessoas físicas. Infelizmente, a adoção desse modelo ainda não é tão massificada,
e essas novas medidas devem desincentivar sua adoção, já que tende a retardar ainda mais o retorno dos investimentos. Então, família, aqui, sendo curto e grosso, o que você acabou de ouvir foi que o presidente até pensou, olha, isso é bom, isso vai gerar mais empregos, as pessoas vão ter mais um dinheirinho no bolso, vamos fazer. E aí vem a ANEEL e joga um banho de água fria no cara. Olha, o senhor vai recolher menos impostos, o senhor não pode permitir isso, vai ter que, ao contrário, fazer justamente o inverso do que o senhor quer. O senhor queria, você ouviu bem claro, ele mandou fazer estudos para reduzir imposto, para incentivar mais isso. Mas quando chegou lá, a realidade que o sistema impõe a ele, essa realidade que mostra, dessa pirâmide aí, veja, você é escravo, irmão, você é um escravo moderno. E você é do pior tipo de escravo que existe, aquele que não sabe que é escravo. Você paga uma dívida que você não fez, tá certo? Você não paga uma dívida que você não sabe de que paga, e você pensa ainda que é livre. Tudo que você compra, você tá pagando isso. Então, aí tá deixando bem claro, o presidente até queria incentivar isso, mas aí jogaram um banho de água fria nele e disseram, não, o senhor não só não vai fazer isso como o senhor quer, como ainda vai dificultar o acesso de quem tá tendo. Tá entendendo, família? Veja bem, o presidente quer uma coisa e eles não deixaram fazer. E aí é quando eu deixo claro aqui que as propostas do Dr. Enéas eram as únicas que poderiam realmente salvar o Brasil. Porque, família, não estou falando aqui em ressuscitar o Dr. Enéas, mas ele detectou o problema do Brasil e disse, olha, com esse problema ele, como médico que era, já disse, a única solução é essa. E qual era a solução? Se tornar uma potência nuclear também e romper literalmente com esse sistema. Dizem que o governo gasta mais do que arrecada, gerando um déficit público. Isso é uma distorção da verdade. O governo gasta realmente mais do que arrecada, mas não é com o pagamento de funcionários públicos, não é com a manutenção de hospitais e escolas. O que ninguém diz é que existe uma saída gigantesca de dinheiro para o pagamento dos juros astronômicos da dívida interna. O senhor acha que lá fora eles vão aceitar? Não, nós estamos devendo. Veja o senhor. Nós estamos pagando uma dívida. É interna e externa. Esse é o problema. As taxas de juros do Brasil são as mais altas do planeta. Para o senhor ter ideia, nem a Rússia está no nosso nível. Se fizer uma análise técnica, juro nominal, real, que não interessa aqui. Mas a nossa taxa de juros é a maior do planeta. Então essa história de dizer que os capitais fogem é conversa fiada. É conversa fiada. Porque eles estão vindo em massa para cá para levar mais dinheiro de volta. Isso não adianta nada. Ninguém vem aqui de graça, exatamente. Né? Ninguém vem aqui de graça. E é perfeitamente possível nós sermos uma nação independente, não há dúvida quanto a isso. É perfeitamente possível. Por que eles não disseram nos jornais a verdade? Não disseram, por exemplo, que as reservas nossas de ferro dão para 500 anos? Por que eles não disseram, por exemplo, que o titânio que nós temos na Amazônia é mais do que existe em todo o planeta? Por que eles não disseram que as reservas de ouro lá da África estão se esgotando e que as nossas serão provavelmente as maiores? Por quê? Porque não dizem que eu, por exemplo, processei a revista Veja, a mesma que falou do senhor. E um ponto também que é vital nesse aspecto a se considerar, é que isso só tende a piorar. Então, a minha síntese é essa. Esse é, a meu ver, o ponto central. Um governo, seja qual for, que assuma o comando do país, tem que dizer assim, como eu vou fazer para deter esse processo? Qual o caminho? Isso será objeto de nossa conversa, eu espero. Qual o projeto? O que se vai fazer para que o país possa emergir desse lodaçal de ignomínia, de vergonha que ele está mergulhado? O que se vai fazer? O que se faz? Que já está com mais de 3 minutos, só para ver, falar do seu poder de síntese. Exato. O que é preciso fazer, então? Aí, é preciso ter coragem. Porque a minha palavra, que está em tudo que eu escrevo, em todos os lugares, estive já ali numa TV em Santos, e pipocaram telefonemas, 160 e tantos, diz o diretor lá da TV, que foi recorde. Eu só vejo uma saída. Não é brigar, não é míssil, é sentar-se à mesa de negociações como gente grande, não como criança e nem de joelhos, e dizer, não dá mais. Não dá mais. E não se venha falar em calote. Não, peraí. Antes que se fale em calote... Eu não falei em calote. Antes que fale, antes, permita-me, que a conversa é essa, não é calote. Se um ladrão entrar na minha casa e tirar todos os meus bens, e tirar tudo e levar dinheiro, e depois quiser me emprestar, uai... Ele levou tudo que era meu. O que esses senhores fizeram foi se apropriar de maneira indébita de tudo que aqui estava, que era riqueza nossa. Isso é que ocorreu. E eu tenho uma análise longa.
Tudo que ocorreu foi como se aves de rapina tivessem tomado o nosso patrimônio, e há N exemplos disso. Sou o único candidato a presidente que tem coragem de dizer que o Brasil precisa construir a bomba atômica. Só 5 países no mundo têm o monopólio do poder nuclear, impondo aos outros a humilhação de assinar tratados de não proliferação de armas nucleares. É preciso construir a bomba, não para jogar a bomba em ninguém, mas sim para evitar que alguém jogue a bomba aqui, como os Estados Unidos fizeram com o Japão em 1945. Se o Japão tivesse a bomba, ninguém se atreveria a ter destruído Hiroshima e Nagasaki. Um presidente realmente nacionalista, quando um dia assumir aquilo ali, ele vai ter todos, principalmente os de primeiro mundo, como seus maiores inimigos. Não vai ter parceria com esse e com aquele, ele vai ser inimigo de todos. Porque quando ele tomar a medida de fechar as portas dessa boate que é o Brasil, não é? Essa casa de má fama que é o Brasil hoje, essa colônia, ele vai arrumar intriga com todos esses que vêm mamando nas nossas tetas até hoje. Não adianta ele querer fazer isso dentro desse sistema que ele não vai conseguir. Vai ser isso aí, uma marionete. Um presidente quer uma coisa e chega lá, os caras obrigam ele a fazer outra. Então eu trouxe essa matéria aqui para deixar claro, para que você pare com essa bobagem de esquerda, de direita, que é isso que eles querem, te transformar em um militante. Saia dessa, meu irmão. Seja um nacionalista como o Dr. Enéas era, como nós aqui desse canal somos. Seja um nacionalista. Como o senhor já deve ter percebido, não tenho nada em comum com isso que está aí. Aliás, discordo radicalmente de tudo. Por isso nunca fui político. Jamais aceitei o elitismo da direita, a desordem da esquerda, nem a falsa democracia. Meu nome é Enéas. Apoie o que tiver de apoiar, que se for bom pro seu país, e não goste nem desses caras. Porque quando tem que botar o cargo deles ali à prova para conseguir uma coisa, quando eles têm que realmente dar a cara a tapa, eles não vão fazer. Eles não vão perder as mordomias que o sistema oferece a eles, pelo serviço que eles vêm fazendo, eles não vão perder isso. Eu já expliquei isso aqui diversas vezes. Por exemplo, teve uma época aqui que a crise ficou tão alta, e eu fiz a matéria no Tempo, e mostrando isso com os preços subiram tanto, família, que o povo deixou de comer carne de boi. O povo parou, disse, olha, vou comprar bem pouquinho só para fazer uma mistura e vou partir pro frango. Então o governo viu isso e aumentou o preço do frango. Só que aí a máscara caiu por quê? Porque ele tinha dito que o aumento na carne do boi tão grande era porque tava tendo uma desmanda ruim, porque não tava tendo pasto pro gado, enfim, inventou um monte de coisa, doença nova, tal, inventou um monte de mentira. Aí essa era a justificativa porque tinha que manter o preço da carne do boi tão cara. E aí o povo disse, beleza, então vou comer peixe, vou comer frango. Então o que é que fizeram? Aumentaram o preço do peixe e da carne de frango. E o povo ainda acha que não é escravo, irmão. Ainda quer esperar a solução dentro desse sistema podre que tá aí. Aí vem outro e diz, então vamos partir para a intervenção militar. Todo o alto comando do exército está dentro da maçonaria. Maçonaria essa que serve como recrutamento, como se fosse o exército dos senhores do mundo, dos Illuminati. Então não adianta esperar disso. A revolução tinha que vir do povo. Do povo. Entendeu, família? O povo unido, sabendo o que quer. Mas esse povo dividido, uns querem esperar, outros querem intervenção, outros querem botar a esquerda de novo. E tá assim, o povo realmente dividido. O sistema tá de parabéns por ter conseguido essa façanha. Dividir o povo, e aí se segue dessa maneira. Pior de tudo é que quem sofre mais com isso somos nós, que sabemos a verdade, que estamos verdadeiramente despertos e temos que ver o gado correndo de lá pra cá, tomando as mesmas decisões idiotas, confiando nas mesmas marionetes de sempre e passando por isso aí, ó. Quer dizer, nem um painel já é caríssimo, porque eles cobram um alto preço, não sabe nem justificar aquilo ali. Não, por que é tão caro? Não tem explicação, é caro e pronto, você paga pra tirar ao longo dos anos, e agora não compensa você colocar. Então, meus caros irmãos, eu tô aqui pra falar a verdade. É chato eu ser esse cara que traz a verdade aqui pra vocês todo dia de manhã. Você já começa o dia ouvindo a verdade e fica realmente, eu sei, triste às vezes. Mas, infelizmente, eu tenho que dizer a verdade, família. Eu já disse, se for pra mentir, é melhor vocês assistirem a mídia. Pelo menos faz coisa bem feita. Você não fica vendo um microfone velho desse na sua frente o tempo todo. Tá certo, meu irmão? Então, eu peço que você se entendeu realmente o que a gente tá tentando falar aqui. Se tá entendendo realmente a nossa missão, compartilhe esse vídeo. Mostre a mais um amigo, comente sobre isso, é muito importante, família. Eles ficam de olho, eles têm o maior medo. É de vocês, irmão, vocês despertam. Eles tremem na base com vocês. Cada pessoa que você desperta não vai cair mais no jogo dele, não. Deles, na verdade. Você não vai cair mais no jogo deles e nem vai deixar isso que você despertou cair também. Vão ser duas forças a mais. Então eles temem a gente. Isso é verdade, eles temem sim, porque eles não passam de vermes, família. São 13 famílias dominando um mundo inteiro. O poder deles está e depende unicamente da mentira. Quando o povo perceber que tudo isso é uma farsa, aí, meu amigo, o bicho pega pra eles. Vão ser esmagados como os vermes e baratas que são. Mas enquanto isso, enquanto o povo tiver como gado, infelizmente, eles têm um poder total sobre as mãos.
Então é isso, família. Fiquem todos com Deus, que o nosso Yahushua acompanhe e proteja vocês. E sempre encarando o sobrenatural.